E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo. E gente, ontem a gente soube da morte do Kentaro Miura, né? Isso mais ou menos uma e meia da manhã. Quando a gente soube, eu fiz até uma postagem logo, porque foi pela primeira vez que a morte de alguém famoso me afetou tanto, né? E a morte do Miura, assim como várias outras ações relacionadas à indústria dos mangás e dos animes, me fez parar para pensar um pouco, né? Esse vídeo não vai ter nenhuma edição, vai ser só eu falando mesmo, mais por questão de respeito mesmo, questão a tudo que aconteceu, a quem é a pessoa do Miura, né? Então vai ser mais um desabafo e como se fosse um momento onde eu vou poder expor algumas ideias que normalmente eu e o Rodrigo a gente conversa sobre isso, os meninos também, o André às vezes, de vez em quando, e de uma forma mais compassada, pensando direitinho. Vamos analisar um pouco o que essa morte impactou tanto na questão da vida dos fãs, né? E principalmente sobre pensar sobre a indústria de mangás como um todo, né? Então vou trazer alguns exemplos do que realmente, da realidade que normalmente a gente glamoriza, que normalmente a gente endeusa, né, romantiza, e principalmente nós endossamos com várias atitudes no passar dos tempos, né? Primeiro, vamos falar um pouco sobre Berserk, né? Caso vocês não saibam, Kentaro Miura, ele foi o criador de Berserk, que para mim é a magnum opus dele, é a obra mais importante e que ela me apresentou para o mundo do seinen. Ela foi a primeira obra seinen que eu tive contato, principalmente por causa da sua vinculação quando eu ainda era muito novo. Eu acho que eu vi os mangás de Berserk para comprar quando eu tinha ali uns 12, 13 anos, mas só fui realmente comprar o mangá, me interessar por ele aos 14, 15. E aí eu comecei a ler, né? Comecei a ler errado, se você for falar dessa forma. Eu peguei ali já muito mais pra frente, depois do Eclipse. Caso você não saiba de Berserk, eu não vou dar spoiler, mas eu peguei ali depois do Eclipse já. Então eu tive que realmente voltar tudo, assistir o anime da década de 90, consumir alguns mangás que ainda existiam, assim, escassos, né, do começo. Mas foi uma obra que me acompanhou. Eu comecei a ler e a conhecer a obra quando eu ainda era um adolescente muito rebelde, né? Você tinha aquelas ideias, aquelas coisas relacionadas tem que ser agressivo, tem que ser, tudo tem que ser muito maduro. Então, naquela época, Berserk era um prato cheio para mim, principalmente porque o Guts, eu conseguia me colocar no lugar do Guts não por causa da história, mas por causa da aparência. Ele, diferente de outros protagonistas de anime, ele tinha uma aparência muito mais normal, comum. Ele era um cara de cabelo preto, curtinho. Na época meu cabelo era curtinho demais. Então, o nível tanto que a única vez que eu pensei em fazer um cosplay foi realmente de Guts. Só que eu falei, não, vou ter que malhar a vida inteira para poder fazer. E então, tipo, o Berserk, ele me acompanhou durante todas as fases da minha vida, né? Desde a adolescência rebelde até um pouco a questão do amadurecimento ali até a chegada dos 19. Aí teve a faculdade, que eu comecei a continuar lendo bastante. Teve finalmente a volta do hiato, daquele hiato gigantesco, né? Do Miura de 10 anos. Então eu conheci bastante a série e cresci com ela, né? E enfrentei todas essas pausas e
ficava triste, ficava irritado, porque, poxa, por que o Miura não desenha, por que o Miura não termina a história? E com os anos foi se passando e a gente vai conhecendo mais sobre a indústria, né? O que ela é, como ela se comporta, quais são os pontos negativos e positivos dela, né? E aí chegamos ontem, soubemos dessa conversa, dessa notícia, e aí você se pergunta, né? Eu fico triste, só que o problema é, você fica triste porque você não viu o final da sua obra ou você fica triste pela morte do autor? E é aí onde entra o ponto, gente. Como a indústria de mangás é extremamente tóxica e perigosa. Não sei se vocês já assistiram ou leram Bakuman, né? Basicamente é uma história que conta como é ser mangaka. Uma história que foi muito famosa ali nos seus anos 2000, entre 2000 e 2010. E, infelizmente, ele conta algumas coisas realmente que são reais, né? Tipo, como é a questão da competitividade, a questão do esforço de ser um mangaka. Só que ele romantiza um pouco em relação à parte trágica dessa área, né? Não sei se vocês percebem, mas tem um personagem lá que é realmente baseado no Oda, onde ele ficou doente e do Oda do One Piece, né? O Eiichiro Oda. Que ele ficou doente e estava trabalhando no hospital. Gente, o nível de pressão, o nível de cobrança para você ser um mangaka da Jump é quase que absurdo, gente. O nível de renúncia que você tem que fazer para poder conseguir estar na Jump é absurdo. Você não vive mais, você passa a semana em semana só desenhando. Tem mangakas que desenham a 19 a 20 horas por dia. Dormem 4 horas ou 3 horas e tem 1 hora ali de lazer. Então você pensa nisso a longo prazo. Normalmente as obras da Jump, durante um certo período dela, estavam focadas em obras de longa duração. Então, tipo assim, bota 3, 4, 5, 6 anos de serialização. Imagina o que é você serializar um mangá durante 6 anos, dormindo somente 3 a 4 horas por dia durante todo esse período. Porque se você errar, ou se você atrasar, tem perigo de descer na questão das pontuações, né, da lista da Jump. Porque caso você não saiba, existe o cancelamento de mangás, sim, na Jump, quando eles não batem o nível de audiência correto. Tipo assim, eles não chegam no nível de fama constante. Ele vai ter uma tabela, tem uma lista que é feita de acordo com votações dos fãs, que aí eles vão classificando essas séries em nível de quem está fazendo mais sucesso, quem não está. E se você ficar recorrentemente em posições baixas, você é cancelado. Então, além de você trabalhar 20 horas por dia durante toda a sua vida, durante toda a serialização, você ainda existe a pressão para que você mantenha o nível do seu mangá em um nível alto. Absurdo. E isso, gente, é uma sensação que vai lhe perseguir durante muito tempo. É algo que você vai viver sob pressão, viver sob estresse, viver sob ameaça. E isso não é bom para ninguém. Isso não é bom, no geral. Outro fator também é que a Jump, além dela ter séries, você pode ter múltiplas séries, né? Então, tipo assim, você pode ter uma série, por exemplo, um autor que fez isso de uma forma que ainda conseguiu manter durante muito tempo foi o Boichi. Boichi, ele tinha Dr. Stone e tinha o outro que era uma série que mostrava um universo paralelo de Dr. Stone. Então ele conseguiu manter as duas, mas é um nível absurdo. Fora isso, as one-shots, então... não são poucos autores que conseguem fazer isso. Mas imagina, gente, é uma pressão absurda. É muita pressão. E aí você fala, Rômulo, mas isso é só nos mangás muito famosos. Não, gente. É um padrão que é seguido por todas as editoras de mangás. Todas. Vocês acham que são poucas as pessoas que estão competindo para ter a sua obra publicada? Não são, gente. É muita gente. Tem muitas pessoas que têm sonhos de serem mangakas lá no Japão. E infelizmente,
A culpa de tudo isso, às vezes, você fala, mas é a culpa da indústria. Também, é culpa deles sim, grande parte é, mas também é nossa culpa. Quantas vezes a gente chega num hiato de alguma série que às vezes tem uma pausa de uma semana, a gente já fica, cara, não vai ter essa semana, que droga, por que esse cara não publica? A gente faz a pressão. A gente, por questão de consumir bastante tudo da indústria, a gente faz com que ela gire cada vez mais rápido. E essa busca incessante de conteúdo, incessante de experiência, faz com que pessoas sejam sacrificadas por isso, em relação a eles têm que produzir. Gente, não é fácil você fazer 16 páginas de mangás por semana. É um ciclo infinito. Aí você fala, poxa, mas ele tem ajuda. Ele tem pessoas que ajudam ele a fazer, desenhar. Gente, às vezes são equipes mínimas para gerar mangás de extrema qualidade. Pessoas que são mal pagas. Vocês acham que um assistente ganha muito? São raras as exceções. Somente quando você pega um assistente de um Eiichiro Oda, de um Kohei, do Kishimoto, né? De um Kubo. Aí você consegue ter pessoas que recebem, são remuneradas bem, porque os autores são bem remunerados. Fazem muito dinheiro. Mas não são todos assim. Todo mundo, às vezes tem pessoas que trabalham 14, 15 horas para receber um salário mínimo. Sabe o que é isso? Você trabalhar 14, 15, 16, 17, até 20 horas por dia para receber um salário mínimo. E aí você fala, poxa, mas como é que eles aguentam? Pelo simples fato de estarem vivendo um sonho. De você ter que produzir um mangá, você participar, porque assim, você começa como assistente, vai tentando galgar posições lá dentro, até que finalmente você apresenta o seu one shot, que é o quê? Que é aquela... Você faz a sua obra, você desenha, você estrutura e apresenta para Jump. E você coloca todas as suas esperanças naquele one shot, depois de trabalhos incessantes, porque você trabalha tanto com o autor, como você pega às vezes essas 4, 5 horas de sono e de descanso que você tem, você abdica de 2 ou 3, ou até mesmo 4, só dorme 1 hora, para poder fazer aquele trabalho em paralelo e apresentar depois, para poder tentar ser sagrado um mangaka e ter sua obra publicada. E, cara, não é incomum o fato de existirem pessoas que trabalham na indústria de mangás, que eles vivem no local, eles moram no local onde eles trabalham. Tem um estúdio, né, de onde eles fazem os desenhos, onde eles passam o dia desenhando, e os caras dormem, comem e dormem lá. Às vezes não tem relação familiar, às vezes eles não têm relações, eles não podem ter namoradas ou namorados, sabe? Porque eles abdicam de tudo da vida, eles não têm tempo para nada, eles só têm a visão voltada a viver o sonho deles. São pessoas que têm vontade de trabalhar e de viver daquilo, porém, eles não são bem remunerados para isso. E aí você fala, não, mas é só no mundo dos mangás. Não, gente, na animação também é a mesma coisa. O sonho de todo mangaka é ter seu mangá transformado em anime. E a galera que trabalha na indústria de animes também vive uma situação pior, se não for semelhante a pior, porque às vezes eles nem são bem remunerados. Existem vários documentários, vários livros, vários vídeos relacionados a animes, então se você quiser dar uma olhada, mas basicamente você é remunerado com base na quantidade de quadros de anime que você produz. Cara, tem gente que faz 20 a 30 quadros para receber uma coisa ínfima em relação ao que os diretores e os cabeças da indústria recebem. Às vezes as pessoas trabalham 15 a 16 horas para receber um dia na diária deles para poder comprar o almoço. E ainda um almoço mal nutritivo, que não tem nutrição. Um almoço que não tem
nenhum nível de qualidade. Às vezes o cara compra um miojo para poder juntar dinheiro para comprar outras coisas. Às vezes a pessoa vive num local que é numa pensão compartilhada porque tem que economizar dinheiro, porque não tem dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Tá entendendo? O dinheiro que ele tem, ele junta para poder investir no equipamento dele, para poder ter acesso a outras oportunidades e continuar produzindo quadros. E normalmente isso acontece, você fala, por que anime X e anime Y tem um quadro, de 20 quadros, tem 2 quadros ali dentro que são extremamente feios? Cara, porque eles têm que correr contra o tempo. Eles correm contra o tempo. Uma produção de anime semanal é algo quase que absurdo. E tem gente que reclama da animação. Infelizmente, não são todos os animes que trabalham por temporadas fechadas. Tem animes que são contínuos. Tem estúdios que não têm condição de investir tanto porque gastaram tanto dinheiro com os seiyus, né, os dubladores e o merchan, que deixou quase nada de renda para a produção. Tem gente que trabalha horas e horas para ganhar o preço de uma diária ínfima para poder comprar um prato de comida e tem que desenhar a níveis estratosféricos. O cara tem que trabalhar direto, desenhar, não para, porque se parar, ele não entrega. E se ele não entregar, ele fica sem emprego. Se ele não tiver emprego, ele morre de fome. Tá entendendo? E infelizmente a indústria dos animes endeusa esse sacrifício pelo simples fato de querer manter isso, porque é extremamente vantajoso. Você paga pouco, você tem um resultado que é decente para bom, você tem vendas, tudo vai aumentando. O anime não deu certo, cancelou. Os cabeças estão lá. Os presidentes, os diretores, estão todos lá, no mesmo canto. Quem é sacrificado? Quem está fazendo o negócio realmente acontecer. A equipe de sonorização, a equipe de animação, a equipe de storyboard. Entendeu? São essas pessoas que pagam. E aí vem o crítico de frame, né? O crítico de frame de animação. Não, essa animação aqui está péssima. Cara, você não sabe o quanto foi investido para isso. Você não sabe quantas pessoas estão tendo que trabalhar para fazer isso. É por isso que normalmente quando a animação está meio ruim, eu não reclamo do estúdio, eu não reclamo que é culpa do estúdio. Não, cara. Às vezes o que eles foram pagos é quase nada. E os caras estão fazendo milagre ali para poder pagar a conta. Para poder pagar as coisas. Tipo, não tem para ter comida em casa. Entendeu? Por isso que eu não critico tanto. Infelizmente, essa indústria, ela só tende a continuar assim e vai chegar um momento que vai ficar praticamente inviável. Se você acha que é brincadeira a questão de ser nocivo, vamos puxar exemplos que são conhecidos. Ontem, a gente teve a morte do Miura. Um incrível mangaka, um cara que tinha formas de fazer roteiro, um traço espetacular, mas que infelizmente morreu por conta disso. Porque se vocês não sabem a morte dele foi causada por uma ficção na aorta. Porque a pressão estava alta e explodiu, simplesmente explodiu. Estresse, anos de estresse. Mas ele estava mais tranquilo, que ele estava fazendo hiato gigante. Mas, gente, os anos iniciais não são anulados. Como sofreu a saúde dele nos anos iniciais de carreira dele, não se recupera não, gente. Saúde não é assim, não. Outro exemplo, Togashi. O pessoal fala, o Togashi enrola, Você sabe que o Togashi tem problema de coluna, né? Por conta das horas seguidas trabalhando sentado, né? Que é por isso que às vezes ele não consegue desenhar tanto. E que infelizmente o que ele está fazendo agora, essa vida que ele está tendo agora, de não quero fazer, é porque ele chegou num patamar de que ele pode fazer isso. Mas existem pessoas que estão desenhando
todo santo dia, sentado 16 a 17 horas, tem problemas de coluna, tem tendinite, tem uma caralhada de doença. Mas não pode, eles não têm o prestígio para poder conseguir fazer isso. Vocês entendem? Tem gente que tem o poder de conseguir fazer isso, mas tem outros que estão sofrendo a mesma coisa e tem que sofrer calado. E ainda agradecer pela oportunidade que teve. Outro exemplo, Eiichiro Oda. Bilionário, filho da mãe. Bilionário. Mas ele vive dando pausa porque ele é forçado a fazer pausas. Caso você não saiba, Eiichiro Oda é o workaholic, ele é viciado em trabalho. Ele foi internado no hospital e estava trabalhando na cama do hospital, porque ele não consegue parar de trabalhar. E ele é forçado, ele tem por contrato, ele é forçado a parar de trabalhar. Ele tem que fazer uma semana off. Entendeu? Porque ele é obrigado a isso, porque a Jump, não é que a Jump se importa com o Oda, é porque a Jump se importa se o One Piece não terminar. Tá entendendo? Não é o autor que significa algo para ela, é a obra milionária que gera lucros monstruosos para ela. Fora isso, tem vários outros exemplos de pessoas que adoeceram, que saíram, que não aguentaram a pressão. Entendeu? O famoso toque, né? Que é o rank das histórias da Jump. Então, gente, esse vídeo é basicamente isso, é para discutir até onde vai essa loucura da indústria dos mangás e dos animes. Entendeu? Essa morte, ela foi muito impactante, porque foi um autor que fez presença, fez parte da minha vida, do meu crescimento como pessoa. Falou tópicos que eram extremamente delicados na sua obra, mas que, infelizmente, esse modelo de vida custou a saúde dele. Que aí o que acontece? Acarretou na sua morte. Tá bom? Então, espero que vocês entendam. Esse não é um vídeo pra gente... para poder eu falar da morte do Miura como um todo, porque realmente foi uma morte que me afetou muito, mas para a gente refletir em como tudo isso que está acontecendo e está passando, a gente tem que saber dosar, a gente tem que saber respeitar a saúde do outro. E que eu espero que a partir da morte do Miura para frente possa ser revisto tudo isso, essa situação, sabe? Então, espero que vocês tenham entendido o intuito desse vídeo. Espero que vocês reflitam sobre isso e que nós consigamos aí mais para frente mudar essa realidade, mesmo que como fãs, mas basicamente tudo que acontece é em volta de nós, do nosso consumo. E quem sabe essa indústria possa se tornar algo mais palatável e algo mais tolerante em relação à vida e os sacrifícios dessas pessoas que eles fazem diariamente. Tudo bem? Então, espero que você tenha pensado e que esse cenário venha mudar. Então é isso, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui e até a próxima.